Quero convidar os irmãos, então, à leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 17, versículos de número 20 ao 23. Apenas esses 3 versículos aí, 4. João, capítulo 17, versos números 20 ao 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Meus amados, estamos trabalhando este tema do ano, vamos trabalhar o ano todo esse tema. A Bíblia como regra, a vida como pregação. Mas, especificamente, esse mês, talvez até o início do mês que vem, nós vamos trabalhar sobre a fé na vida cotidiana. Vamos vamos tentar entender, compreender as respostas bíblicas ou as propostas bíblicas, como Deus nos chama a viver na vida diária. Porque nós não fomos chamados para viver dentro da igreja. Nós não somos uma sociedade anônima. Nós não somos um clube restrito em que apenas aqueles que têm uma chave ou um cartão especial entram. Na verdade, o nosso exercício de vida cristã é muito mais lá fora do que aqui dentro. É muito mais no ambiente de trabalho, de estudos, de vida na comunidade, na vizinhança, do que propriamente aqui entre nós. A nossa reunião aqui é uma reunião de adoração a Deus, de exaltação ao Senhor e de orientação de Deus através de sua palavra, para que a gente aprenda como deve viver. Mas a vida prática, a maneira como nós vivemos a experiência cristã, é lá fora. E semana passada nós falamos aqui sobre perdão, sobre o ato que é absolutamente antinatural de perdoar. E hoje eu quero trabalhar, irmãos, um segundo tema ligado ao primeiro, que é o mistério da comunhão dos santos. Baseado neste livro de João, capítulo 17, os versos de 20 ao 23. Embora todo o capítulo traga esse tema, mas especificamente esses 3 versículos, esses 4 versículos. A comunhão da igreja, a comunhão dos santos, a forma misteriosa como Deus une um povo ao redor do seu nome. E o mais impressionante é que a união que Deus faz não é uma união apenas no sentido de todos juntos no mesmo lugar. É uma unidade. Deus não está juntando pessoas ao redor e juntando um grande povo para fazer um grande grupo. Ele está juntando um único corpo, um único povo. E isso é o maior mistério que a Escritura nos ensina. Que nós não somos mais individuais ou individualistas. Nós somos indivíduos dentro de um corpo e dentro desse corpo somos parte. Não somos o corpo, somos parte do corpo. E fora desse corpo não somos nada. Porque todo membro amputado está morto. Todo membro fora do corpo está morto. Por isso que todo desigrejado, de alguma forma, está moribundo. Todo aquele que nega a possibilidade ou a necessidade de estar em comunhão, de ter comunhão, de viver em comunhão com um corpo, está moribundo. Talvez em coma. Mas, infelizmente, alguns já estão mortos mesmo. Porque não percebem que não fomos chamados para viver para nós mesmos. Nós não fomos chamados para servir a nós mesmos. Nós somos chamados para servir uns aos outros para a glória de Deus. E isso também, irmãos, não pode ser produzido naturalmente. Isso também não pode ser produzido de forma artificial.
Não dá para imaginar que marcando um retiro, uma vigília, uma reunião de oração especial, que de alguma forma essa união, essa unidade vai acontecer. Não, isso é uma ação exclusiva, poderosa de Deus. E só acontece por meio do seu Espírito vivendo plenamente na igreja, nesse corpo, nos membros desse corpo. A unidade da igreja, irmãos, é um mistério que o mundo não compreende. Como é que eu posso ser com alguém que vive do outro lado do continente, em outro continente? Como eu posso ser uma unidade com alguém que nem sequer eu conheço, nunca vi, de um lugar distante? Deus reúne um povo. Deus faz um só corpo. Vamos ao texto então. Primeiro, quando Jesus está aqui orando ao Pai, capítulo 17 de João, o contexto, a maioria dos irmãos já deve compreender. Ele está se preparando para a crucificação. É o último momento. Essa é uma despedida dos discípulos. São as últimas palavras de Jesus, que são registradas apenas por João. Os outros 3 evangelistas não vão falar, não vão registrar esses textos que estão aqui em João, capítulos 15, 16 e 17. Você só vai encontrar aqui. Mas nesse capítulo 17, João registra uma oração de Jesus, que seria a sua última oração em termos conjunto com os seus discípulos, que eles estão presentes. Ali, orando, ele apresenta o sacrifício que será feito. Mas, em certa altura, Jesus começa a interceder pelos seus discípulos. Ele ora ao Pai e diz que está voltando para o Pai. Está voltando para aquela glória que ele tinha no princípio, antes de encarnar. Ele está voltando para ser glorificado outra vez, glorificado no Pai outra vez. E essa saída dele, essa volta dele, vai deixar os discípulos agora, não mais com a sua presença física. Ele não estará mais com os discípulos de maneira física. Então agora ele faz 2 orações. No capítulo 16, ele avisa os discípulos que ele vai orar ao Pai, rogar ao Pai, que quando ele for, ele vai enviar o Espírito Santo para que habite com eles. Mas a segunda oração de Jesus pelos discípulos é uma oração ao Pai para que eles, cheios do Espírito, habitados pelo Espírito Santo, sejam um só, tenham uma comunhão. Mas essa comunhão que Jesus está orando para que os discípulos tenham, irmãos, ela não é uma novidade na Escritura. Por que ela não é novidade na Escritura? Porque nós somos criados para sermos um só corpo, um povo. Nós somos criados para a unidade. Embora o texto de Gênesis capítulo 2, verso 18, trate especificamente da criação da mulher para o homem, de Eva para Adão, né? Mas observe o texto, diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva sozinho. Nós não fomos feitos para a solidão. Solitude é uma coisa, solidão é outra. Solitude é aquela necessidade que você tem às vezes de ficar sozinho para colocar a cabeça no lugar, para colocar as ideias, para ajustar as coisas, para tentar organizar mais ou menos a sua vida mentalmente, mesmo quando a mulher continua conversando, você quer ficar sozinho, né? Mas você precisa de um momento de solitude. Solitude é esse ato de você estar sozinho para reflexão, para meditação. Não é ficar sozinho para ficar largado não, também não, tá? É sozinho com propósito. Solitude visa uma solidão com propósito, de pensar, de orar, de meditar, de buscar de Deus a orientação para as coisas que estão na sua cabeça. Aquele turbilhão de coisas, você coloca tudo no seu devido lugar, nessas horas de solitude. Mas o homem não foi feito para a solidão, ou seja, não dá para ficar sozinho a vida inteira. Não dá para ficar sozinho o resto da vida. Não dá para ficar sozinho, viver sozinho. E quando eu falo viver sozinho aqui, não estou falando de uma pessoa que escolheu morar só, ou vive só,
por outras questões, não, mas aquela solidão de alguém que não quer nenhum tipo de contato com nenhuma outra pessoa. Há uns anos atrás, descobriram um homem que vivia lá em uma pequena ilha, próxima eu não sei que lado é da Amazônia, Roraima, sei lá, um lugar desse aí. Tinha uma ilha lá isolada e tinha um homem vivendo lá, há muito tempo. Ele vivia lá sozinho, não queria meia com ninguém, não queria conversa com ninguém, não queria acesso de ninguém. E alguns acham que talvez essa seja a melhor forma de vida, porque afinal de contas ele está sozinho, ele não tem problema, porque onde tem gente tem problema. A gente não quer problema, a gente quer se afastar dos problemas, então a gente se afasta do povo, das pessoas, porque as pessoas são problema. Os bichos não são problema, as pessoas são. Os bichos são coisinhas bonitinhas, né? Pai de pet, mãe de pet. Não pode ser mãe de menino, né? Gêmeos, trigêmeos, né, Andressa? Não, tem que ser um estar só, porque gente dá agonia. Mas nós não fomos criados dessa forma. Na criação, você nota Deus criando o homem e há uma relação ali de comunhão plena entre o homem, a mulher, Deus e toda a criação. Tudo está plenamente unido. Há uma comunhão plena. Não há nenhum problema ali. Não há nenhum tipo de dificuldade. Não há nenhum tipo de quebra nessa relação, nesse relacionamento. O homem tem comunhão com Deus e é uma comunhão aberta. Deus vem todo final de tarde, conversa com o homem, com a mulher, eles estão ali plenos. O homem tem comunhão com a criação, porque eles estão ali no meio do jardim, cuidando do jardim. Receberam essa ordem de Deus no princípio. Fiquem aí, vocês vão cuidar do jardim. Essa é a ordem para vocês dois. Eles têm comunhão um com o outro. Então tudo está perfeito. Na criação, fomos criados, fomos feitos, pensados, desenhados por Deus para a comunhão. E negar isso, irmãos, é negar o próprio plano de Deus para o homem. Então nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. A criação e a comunhão lembra que nós somos imagem e semelhança de Deus. Aqui entra um mistério dentre esses grandes mistérios da Escritura. A Trindade, ela é refletida na comunhão da igreja, na comunhão do casal, na comunhão da família, na comunhão. A Trindade, ela é refletida na comunhão. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são um só, embora três. Uma plena comunhão, uma unidade. Três pessoas em unidade. Quando Deus chama o homem e entrega a mulher, ele diz: vocês dois agora são um só. Vocês dois agora fecharam um só. Não estão mais divididos, não são mais dois, é um só. Reflete essa unidade. E essa unidade, ela é indissolúvel. E essa unidade da Trindade, como a unidade da comunhão, precisa ser indissolúvel. Uma unidade, não só comunhão no sentido fabricado, mas comunhão no sentido de compreender que nós somos um com o outro. Aí, note que essa unidade vivida pela igreja, que reflete a glória de Deus, de alguma forma até começa a mostrar aos homens fora que há uma diferença, que há alguma coisa, há uma áurea diferente na igreja. Será que eu posso usar essa palavra, né? Essa palavra é meio esotérica, né? Mas há um sentido diferente na igreja. A igreja, ela é diferente, porque a comunhão na igreja não é gerada por nenhum ato externo político, ideológico. Não há nada exterior que une a igreja. O que une a igreja não é o estatuto, por exemplo. O que une a igreja é uma ação do Espírito Santo que nos faz compreender que somos irmãos em Cristo. Essa unidade o homem não pode compreender. O poeta lá, John Donne, dizia que nenhum homem é uma ilha, mas ele estava pensando no sentido de apenas na questão da comunidade ou da comuna, como se compreende, da vida comunitária.
da vida de um que depende do outro, daquele que produz e o outro usa, porque ele vai tratar de economia aqui. Mas quando nós tratamos da vida em si e das características do homem em si, nós precisamos lembrar que o homem em si não foi criado para si mesmo e não foi criado para viver uma vida egoísta. Nós somos criados para Deus e para o outro. Mas onde é que isso muda? Porque na criação é assim. Adão, Eva vivendo para a glória de Deus. Adão e Eva vivendo um para o outro. Adão e Eva vivendo em comunhão com a criação, gerindo a criação de Deus. Mas aí entra o pecado. E se no início todos são criados para a unidade perfeita, ao entrar o pecado, essa vida perfeita cai e quebra. E esse quebrar, e esse cair do homem, e essa destruição completa da natureza humana, essa depravação total da natureza humana, homens caídos agora começam a inclinar-se para tudo aquilo que é mal, e começando pelo ódio a Deus. Perceba, capítulo 3, versos 8 ao 12, do próprio livro de Gênesis. Eu vou voltar para o texto, tá, irmão? Calma lá. Gênesis capítulo 3, verso 8 ao 12, fala da queda do homem e daquele momento em que Deus vai chamar o homem para prestar contas. Ele vem ao jardim e chama Adão. Eles acabaram de pecar, foram seduzidos pela serpente, estão escondidos entre os arbustos. Deus chama e Adão não responde. Quando ele responde, ele diz: eu estava escondido porque eu estava com medo do Senhor. Quebrou-se a comunhão entre Deus e o homem. Esta é a base da comunhão. Sem comunhão com Deus, não há comunhão com os homens. Não há comunhão na igreja se não houver comunhão em Deus. Cristo, irmãos, é a unidade. Cristo é a coluna. Quando o homem cai, a primeira relação que ele quebra é a relação com Deus. Ouvi a tua voz e temi, por isso estava escondido. A segunda relação que se quebra, logicamente, é a relação com o outro. Segunda coisa que Adão diz é o quê? A mulher que tu me deste foi que me deu da fruta e eu comi. Agora a relação com o outro também está quebrada. Agora o pecado quebrou a relação do homem com Deus e quebrou a relação do homem com o outro. O próximo já não é mais o aliado, agora é o inimigo. Foi aquele que me fez cair. E a relação última que se quebra é a relação com a natureza, porque a mulher disse: foi a serpente. Então toda relação que Deus cria perfeita no pecado é quebrada. Toda comunhão só pode existir no próprio Criador. Fora do Criador, irmãos, não há condição de comunhão. Não há unidade. Não há possibilidade de vivermos caminhando juntos. Fora de Cristo não existe unidade, não existe comunhão. Fora de Cristo não existe igreja. Fora de Cristo não existe esse negócio de eu sou membro, eu sou corpo, mas eu não ando lá, mas eu não gosto, mas eu não vou em igreja. Primeiro, só há igreja. Fora da igreja não há nada. Fora da igreja não há um corpo. Há um moribundo, há um zumbi caminhando por aí. Walking Dead. A queda gera essa ruptura. E essa ruptura, irmãos, ela é progressiva. E não pense que o pecado que quebrou a comunhão com Deus em primeiro lugar e depois quebrou a comunhão com o casal, parou por aí. Porque o próximo passo dessa queda foi a morte de Caim. A morte de Abel, perdão. Eu estou matando Caim. A morte de Abel. O irmão levanta-se contra seu próprio irmão e o mata. Por que Caim matou Abel? Porque a comunhão dele com Deus havia sido quebrada. Lembra o que aconteceu antes? Os dois vão apresentar o sacrifício. Os dois levam o sacrifício, Abel e Caim, levam o sacrifício para Deus.
O sacrifício de Abel é aceito, o de Caim não é aceito. Caim sai dali injuriado. Agora ele tem ódio de Deus e de Abel. Ele mata Abel. Quando Deus o chama para requerer o sangue de Abel, o que é que ele diz? Que eu tenho com ele? Sou por acaso guardador de meu filho, de meu irmão? Há uma relação quebrada agora. Primeiro com Deus, depois sobrou para o seu irmão. A relação do homem quebrada com Deus leva à quebra da relação do homem com outro homem. Essa reconstrução não pode ser natural. Não pode ser ideológica, não pode ser sociológica, política, filosófica, não dá para ser, porque essas coisas não mudam a natureza humana. Então, só pode haver comunhão, unidade, quando houver uma restauração. E é aqui que entra o texto que nós lemos em primeiro lugar. Não é possível ter comunhão com um Deus que o mundo odeia. Como é que o mundo pode ter comunhão conosco se o mundo odeia a Deus? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 9 a 12. Jesus avisa. E, mais uma vez, o motivo da divergência, da discórdia entre os homens é a discórdia dos homens com Deus. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Porque os homens odiarão os servos do Senhor por causa do Senhor. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir falsos profetas e falsos mestres que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que a iniquidade se multiplica? Porque o amor a Deus foi quebrado. A comunhão com Deus foi quebrada. O ódio a Deus foi instalado. Agora a iniquidade se multiplica. E a iniquidade se multiplicando, cada vez mais pessoas vão perdendo o amor a Deus. Quem não ama o Senhor, não pode amar o próximo. Quem não ama o Senhor, não pode amar o outro. Quem não ama o Senhor, não pode amar cônjuge, irmão, parente, cunhado, sogra. Quem não ama o Senhor, todos, como disse C.S. Lewis, todos os seus amores estão corrompidos. Quando o amor a Deus é quebrado, todos os nossos afetos, usando aqui o termo que Jonathan Edwards usava, todos os nossos afetos são quebrados, são desmontados, são destruídos, são distorcidos. Porque o que o mundo chama de amor é paixão. O que o mundo chama de amor, muitas vezes, é apenas um tipo de entrega individual, mas egoísta. Porque, na verdade, não é amor ao outro, é amor a si mesmo, usando o outro para se satisfazer. Então, o amor pleno, absoluto e completo só pode ser vivido em comunhão com Deus. Mas nós só podemos ter comunhão com Deus se o próprio Deus quiser comunhão conosco e nos levar a essa comunhão a Ele. Esse é o grande problema. Quando Deus nos chama à comunhão com Ele, nós precisamos lembrar que há um caminho, há uma forma, há um meio. Voltemos ao texto que nós lemos no início. Verso de número 20. Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Em primeiro lugar, o Senhor está orando para que nós sejamos um. Jesus está orando ao Pai para que o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos, aqueles que confessam o seu nome, verdadeiramente sejam um só. E o verso 21, para que todos sejam
um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, unidade. O chamado da igreja para a unidade não é apenas, irmãos, uma preocupação básica, rasteira, passageira. Não é apenas um importar-se mais ou menos com os outros. O chamado da igreja é para uma unidade perfeita, em que todos sentem a mesma coisa. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2. Que tenham um mesmo sentimento, um mesmo propósito, uma mesma alegria. O chamado para a igreja é um chamado de unidade perfeita. Sim, irmãos, perfeição é sim possível em Cristo. Perfeição é possível sim pela ação do Espírito Santo. Porque a gente está tão acostumado a dizer que somos imperfeitos que isso virou uma desculpa. Virou uma forma de dizer, eu não preciso buscar porque afinal de contas ninguém é perfeito. Eu sou assim, mas afinal de contas ninguém é perfeito. Ora, eu faço essas coisas, mas quem não faz? Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Quando eu queria fazer alguma coisa que estava todo mundo fazendo, ela dizia, não, você não vai fazer. Mas todo mundo está fazendo, você não é todo mundo. Mas todo mundo tem, você não é todo mundo. Nós não somos chamados a uma possibilidade de vida, de comunhão disfarçada, maquiada, teatral. Não, irmãos. Fazer de conta que a gente se suporta, que a gente se ama. Não. Nós somos chamados para carregar as dores uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros. Os que se sentem mais fortes têm por obrigação levar aqueles que são mais fracos. Não jogar eles do barranco abaixo não, tá? Olha, isso aqui é um peso morto, deixa logo aí no caminho, deixa morrer. Pelo contrário, somos chamados a carregar os fracos. Isso talvez incomode muito. Isso talvez seja cansativo. Mas por que é cansativo? Por que incomoda? Porque não é natural. Porque nós não podemos fazer isso naturalmente, por nossa própria vontade. A oração que Jesus faz é para que Deus intervenha nisso. Eu rogo por estes, para que eles sejam um, Pai. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós. Para que haja uma unidade neles em nós. E estando unidos, sendo uma unidade, o mundo possa crer que tu me enviaste. Há um propósito missionário ou missiológico, irmãos, na unidade da igreja. Há uma proposta, vou usar uma palavra aqui, mas eu vou explicar, querigmática, na pregação e na unidade da igreja. A igreja, quando ela está unida em Cristo, a igreja, quando compreende a unidade, quando ela entende essa comunhão, quando ela busca isso, ela está pregando para o mundo, ela está anunciando ao mundo quem é o seu Senhor, quem é o seu Messias, quem é aquele que ordena e organiza toda a sua estrutura. A unidade da igreja anuncia a glória de Deus. E é interessante que esta palavra é a mesma palavra que Jesus vai usar aqui. Verso 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ora, que glória foi essa que Deus deu a Jesus e Jesus nos deu? Que glória foi essa que Jesus recebeu do Pai e também nos deu? João capítulo 15. Jesus explica: vocês foram enxertados em mim. E agora, assim como eu sou um com o Pai, vocês agora são um em mim. Sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês foram enxertados em mim. Vocês eram plantas bravas, planta que não presta para nada, mas foram enxertados na oliveira verdadeira.
A glória do Pai que está em Cristo foi passada para nós, essa unidade pelo Santo Espírito, essa comunhão plena. É o fato de sermos um de forma misteriosa e impossível de ser imitada materialmente. Impossível de ser gerada de forma apenas, sei lá, psicológica ou sociológica. Impossível. Essa unidade só pode ser gerada por uma ação do próprio Deus no meio de sua igreja. Só Deus pode gerar unidade plena aos irmãos, à igreja. Um só corpo, um só povo, um só espírito, um só batismo, uma só fé. Somos chamados para unidade, irmãos. Somos chamados para sermos um só. Quando Jesus usa esse termo da unidade perfeita, é porque essa unidade perfeita nele, e aí o fato de Cristo habitar em nós, dele estar em nós, e por isso nós temos agora um com o Pai, porque Cristo habita em nós pelo seu Santo Espírito, é porque naturalmente não há como nós sermos um com Deus por causa do pecado, do corpo do pecado, que tem que ser desfeito. Jesus avisou aos discípulos e à multidão que lhe ouvia, lá em Mateus capítulo 7, versos 20 ao 23, ele diz aos discípulos: a natureza humana não presta, o coração humano não presta, porque tudo que sai do homem é o que contamina o homem. Porque do interior do homem, do coração dos homens, é que procedem maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas, mas procedem de dentro do homem e o contaminam. Não é o diabo, é o coração do homem. A maldade não está no diabo, está no coração do homem. Nós somos tentados. E Tiago diz, quando vocês são tentados, não diga que vocês são tentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ele não pode ser tentado pelo mal, a ninguém tenta. Mas quando vocês são tentados, vocês são induzidos pela própria cobiça, pelo próprio desejo. É o seu coração te conduzindo para o erro. É o seu coração querendo o que não deve. É a sua natureza desejando aquilo que não é agradável a Deus. Então, quando você é tentado, você está sendo arrastado pelos seus próprios desejos. É por isso que quando Paulo fala aos Romanos que a condenação de Deus é que entregou o homem ao seu próprio coração, aos seus próprios desejos, essa talvez seja a pior das condenações. Deus entregar o homem a si mesmo. E dizer ao homem, ok, vá, você está livre, faça o que você quiser. A condenação é certa. A morte está logo ali. Mas quando o Senhor Jesus mostra essa glória que agora habita no homem, por meio dele, ele chama esses homens para uma relação íntima, pessoal, absoluta e sem nenhum tipo de divisão. Não há nenhum impedimento, irmãos, na nossa comunhão com Deus por causa de Cristo. Não há nenhum tipo de impedimento nas nossas orações ao Senhor por causa de Cristo. Por causa do nome de Cristo, nós podemos falar com Deus e chamá-lo de Pai. Por causa de Cristo, nós podemos chamar um ao outro de irmãos em Cristo. Por causa de Cristo, nós somos um só corpo. Por causa dele. Nós somos um só corpo porque nós somos o próprio corpo de Cristo. Estamos enxertados nele, ligados a ele. Chamados para uma unidade. E só Deus consegue, tem poder de fazer com que essa diversidade de homens e mulheres se tornem um só. Tudo que o homem tentou fazer parecido com isso se tornou uma tragédia. Quando não cai na anarquia completa, cai na ditadura. Ou um ou outro. Toda vez que tentam forçar uma unidade, ou cai na ditadura ou cai na anarquia. Não há possibilidade de criar uma unidade perfeita, uma união perfeita entre homens, uma
um coração completamente unido entre homens de todos os povos, como eles querem fabricar, sem Cristo, sem Deus. Porque a natureza humana, ela naturalmente se opõe primeiro a Deus e depois aos outros. A natureza humana se opõe um ao outro. Só uma ação de Deus pode mortificar essa natureza humana e despertá-la para o amor a Deus e o amor ao próximo. Embora a Escritura esteja repleta de mandamentos para que nós devemos amar uns aos outros, e o próprio Jesus, quando está falando com seus discípulos, e ele diz: olha, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu amei vocês. O exemplo está lá. Deixou o exemplo. Mas mesmo assim, ele sabe que os discípulos não conseguiriam atender a ordem que ele deu naturalmente. Eles precisam ser tomados por uma nova natureza. Eles precisam morrer e nascer de novo. Essa unidade, irmãos, a qual nós somos chamados, ela testemunha da glória de Deus. E observe, tanto no verso 21 como no verso de número 23, os dois textos terminam da mesma forma: para que o mundo creia, para que o mundo veja. Ambos terminam com a mesma sentença: para que o mundo compreenda. Não é para que o mundo se converta. Não é para que o mundo vire um planeta bonzinho, de todo mundo santo e maravilhoso, todo mundo agora é amiguinho. Para que o mundo veja o corpo de Cristo, o povo do Senhor, a glória de Deus. Mas como é que isso se traduz em uma vida prática? Como é que isso se traduz no nosso dia a dia? Como é que isso é vivido por nós no nosso cotidiano? Terminou o culto, cada um vai para sua casa, vai fazer aquela refeição antes de dormir, depois vai pensar nos problemas, vai fazer as contas, vai dormir pensando como é que vai pagar a conta amanhã de manhã. Aí amanhã de manhã, o sermão de domingo de noite sumiu. E por que o sermão de domingo de noite sumiu? Porque ele não tratava de nada que eu achasse que fosse importante para a minha segunda-feira. Apesar de amanhã ser feriado, né? Mas segunda-feira é segunda-feira, de qualquer jeito. Parece que a nossa vida diária não tem nada a ver com essas coisas. Ah, essa palavra de Jesus é maravilhosa, é linda, eu leio de manhã, eu me sinto tão fortalecido. E depois, nada, vou brigar com os meninos, vou chutar o gato, vou bater no cachorro, acabou. O que mudou? Qual foi a transformação? Nenhuma. Então, primeiro, essa é uma ação de Deus na igreja. Essa ação da unidade, da plenitude da unidade da igreja não pode ser fabricada. Ela vem por meio do próprio Deus, que age por seu Espírito pela pregação da palavra, pela exposição da Escritura, pelo conhecimento daquilo que está exposto, pelo conhecimento da própria doutrina de Cristo. Mas há uma ação de Deus em nossos corações de maneira a nos quebrantar e a nos levar ao arrependimento de viver uma vida que não condiz com a Escritura, que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com aquilo que o Senhor estabeleceu como padrão para a vida cristã. Há de nós pensarmos, irmãos, que não é possível nós gerarmos essa unidade de forma artificial. Não dá, gente. Não dá. Comunhão, essa unidade, não é só reunir um grupo de pessoas em torno de alguém tocando violão. Isso aí os hippies também fazem. O pessoal na praia faz isso o tempo todo. Regada a maconha. Cantar ao redor de um violão, com uma fogueirinha, fazer um luau. Isso aí todo mundo faz. A diferença aqui
é que essa unidade aqui, ela não se reflete em lugares bons e momentos maravilhosos, ela se reflete na dor. Você sabe quando foi que a igreja mostrou essa unidade de uma maneira completa, plena e perfeita? Quando eles eram plenamente perseguidos. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ou 4, eu sou péssimo para gravar alguns textos. Pedro e João tinham sido presos, foram soltos, e aí foram dizer, né, foram contar para os irmãos, né, contar o testemunho. Né? Vai lá contar o testemunho. Irmãos, a gente estava lá, a gente apanhou, a gente sofreu. Glória a Deus, irmãos, nós sofremos, nós apanhamos. Isso é honroso, porque nós fizemos. Isso tudo aconteceu conosco por causa do nome de Jesus. Então é possível que a gente esteja no caminho certo, porque estamos imitando o Mestre. O texto diz que eles se alegraram por estarem sendo maltratados por causa do nome de Cristo. Quando eles contaram isso para a igreja, os irmãos imediatamente começaram a orar. E a oração dos irmãos não era: Senhor, nos guarda da tribulação. Não. A oração dos irmãos é: Senhor, agora, ó Deus, que o Senhor tem visto que os povos se levantaram, os príncipes da terra se levantaram contra o teu filho, contra o teu santo filho, o teu ungido. Agora, concede-nos a ousadia de pregar o evangelho com mais fervor, com mais alegria. E enquanto isso, Senhor, manifesta a tua graça. E imediatamente eles sentiram isso, perceberam isso e viveram isso. Foram para a rua pregar o evangelho, foram para as cidades, foram para os lugares, saíram pelas aldeias próximas, mesmo sendo ameaçados pelo maior império que existia naquela época, o Império Romano. Isso não é natural. Isso não pode ser fabricado. Mas essa é uma unidade que manifesta na obediência ao chamado de Cristo. A vida como o Senhor estabeleceu para nós, regada por oração, por temor e por submissão à vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, é um princípio básico para a vida cristã. Note que Jesus o tempo todo está referindo-se ao Pai aqui. Ele volta-se sempre ao Pai. Ele está referindo-se sempre ao Pai novamente. Para mostrar aos discípulos, para nos mostrar que toda esta obra glorifica ao Pai, glorifica a Deus. Esta unidade, aquele que nos criou no princípio, nos sustentou até aqui, nos resgatou em Cristo, nos promete a vida eterna, a Ele glória. A Ele nós somos chamados a servir. Em Cristo nós servimos o propósito do Evangelho. É preciso orarmos com sinceridade. Primeiro, por perdão por nossa negligência. E segundo, para que nós venhamos a amar e servir ao corpo de Cristo. Amar e servir uns aos outros. Amar e servir nas horas de dificuldade. Nas horas de dor. Nas horas que é mais ruim, que ninguém quer ir. Naquelas horas que ninguém gosta de compartilhar. A gente gosta de compartilhar coisas boas, dias bons. Somos chamados para compartilhar dias bons, sim, irmãos. Mas também os dias maus, as horas de dor. Consolar, confortar, carregar a dor junto com os irmãos. Os irmãos lembram que aqui durante as exposições que nós fizemos na série passada, Paulo várias vezes agradece a irmãos que estavam junto com ele. É impressionante, alguns obreiros, mesmo Paulo estando preso, eles ficavam com Paulo, presos com Paulo. Estavam lá. Por que eles estavam lá? Porque eles eram companheiros de Paulo. Paulo chega a apresentá-los como companheiros na prisão. Marcos está lá, Lucas, Timóteo vai, Filemão recebe aquela carta meio estranha. Todos eles são companheiros de Paulo nas prisões, na dor, na vergonha, na humilhação de Paulo. Companheiros nas horas de dor. Precisamos orar também para que sejamos cheios de um amor sincero e verdadeiro pelo nome do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas é a maior das dificuldades dos corações corruptos e cheios de si mesmos.
As coisas que nós fazemos e dizemos que estamos fazendo para Deus, é para Deus? É para o Senhor? É para a glória de Deus? Ou de alguma forma o nosso coração se inclina para, sei lá, aparece lá meu nome, bota lá uma referência a mim de alguma forma, mostra lá que eu estou lá também. Precisamos ter cuidado com o coração corrupto do homem que sempre busca uma exaltação de si mesmo. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é. Mas sabe por que é uma fábrica de ídolos? Porque o ídolo não é uma estátua, uma imagem. A estátua, a imagem, a foto é uma projeção do que aqueles que o adoram querem que ele seja. Quem vai em busca de um centro de umbanda, vai por quê? Porque quer que aquela entidade faça alguma coisa por ele. Ele não está lá pela entidade, ele está lá por ele mesmo. Quem vai a uma igreja que faz corrente disso, corrente daquilo, corrente daquilo outro, 7 dias, 7 semanas, 4 madrugadas, 12 horas, não sei o quê, vai por quê? Porque quer servir ao Senhor? Não, porque aquele lugar eu posso receber o que eu quero. Quem faz campanha, sobe monte, desce monte, vai por quê? Porque quer servir a Deus, ama o Senhor? Não. Está em busca de alguma coisa que ele quer e talvez esse seja o preço a ser pago para conseguir o que eu quero. Não é amor ao Senhor, é amor a si mesmo. Não é servir ao Senhor, é servindo a si mesmo. Não é Deus sendo servido, é Deus a seu serviço. Então, quando nós não entendemos essa relação, essa equação, Deus sendo o Senhor, amamos a Ele acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer coisa, principalmente, precisamos amar a Deus acima de nós mesmos. A armadilha que eu tenho ouvido muita gente falar é: se você não ama a você mesmo, como você pode amar ao próximo? Se você não ama a si mesmo, como você pode amar a Deus? Você tem que se amar. Não, filho, você tem que se amar menos. Se ame menos, porque nós nos amamos demais. Nós somos auto-idólatras. Fizeram um teste comigo uma vez, e eu não acreditei não, mas pior que é verdade, rapaz. Eu caí no negócio. Filho, eu sou pecador igual vocês, hein? Mostraram uma pergunta básica, que aqui todo mundo pode responder. Pode responder para você mesmo, viu? Você tira uma foto com várias pessoas. Tá lá, uma foto que foi todo mundo, né? Vamos tirar uma foto da igreja. Tá todo mundo aqui, aí tira uma foto, né? Os bonitos, os feios, eu tô no meio. Tá lá, todo mundo tirando foto. Aí quando você... Aí lá, Jamile vai lá e posta a foto no grupo da igreja. Quem é que você procura primeiro? Ah, tá. Até parece. Você procura você primeiro, meu filho. Quer logo ver se a sua cutis estava bonita, se os seus cabelos não estavam desmanchados, se você ficou muito gordo, muito magro, se aquele ângulo estava bom. Você quer ver você. A sua autoimagem é muito importante para você. Entende, irmãos, que quando a Escritura nos chama para um amor a Deus acima de todas as coisas, o primeiro obstáculo é nosso amor próprio, no sentido de que a gente se ama demais. E o segundo obstáculo, amar ao próximo. Por que a gente ama tão pouco os outros? Porque os outros causam problemas para a gente. Então, se é um problema para mim, então não serve. Se ele não é agradável a mim, então ele não serve. Então não quero. Porque sou eu que tenho que ser agradado com a companhia do outro. Sou eu que tenho que ser edificado com a companhia do outro. Quando eu vou à casa de Elielto para tomar café, eu quero que ele me edifique com um cafezinho. Quando eu vou à casa do meu irmão aqui, eu quero que o irmão me edifique. Eu não quero ser um veículo de edificação dele. Eu não quero ir para uma casa de alguém que eu não... rapaz, ir para casa daquele... rapaz, aquele irmão chato, rapaz, oh meu Deus. Não, gente. Nós somos colocados, a Escritura nos chama para olharmos para isso de uma forma prática, sim.
Só que a vida cristã prática é muito mais complicada do que a gente pode imaginar. Porque requer negação de si mesmo. E aí, como dizia minha mãe, é que a porca tosse o rabo. É nessa hora de você negar a si mesmo, negar suas manias, negar suas vontades, negar, sabe, sua chatice, sua antissocialidade, negar a si mesmo. Eu não quero negar a mim mesmo, eu quero preservar a mim mesmo. Eu quero construir um castelo e eu fique lá sozinho. E só vai entrar quem eu quiser. Precisamos olhar para a Escritura. Olha para esse texto de novo. Verso 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tem amado a eles como tens amado a mim. A unidade da igreja é um reflexo da graça de Deus em nos amar. Logo, não há como negarmos amor, tratar o outro da mesma forma como o Senhor nos trata. Graça, irmãos, misericórdia, compaixão, servir. A unidade da igreja é um mistério porque isso não pode ser feito naturalmente. Então, meu último conselho aos irmãos nessa noite, com relação, baseado nesse texto, e o último conselho não meu, mas da própria Escritura. Ore. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor para que Ele faça de você aquilo que você não é. Busque ao Senhor para que a Escritura seja de verdade um espelho para a sua vida. Busque ao Senhor para que a sua vida seja um livro no qual aqueles que estão fora possam ler e dizer verdadeiramente Deus é bom. Ore para que o seu caráter seja transformado à imagem ou à semelhança do caráter de Deus, do caráter de Cristo. Então você fala assim, não, pastor, mas aí ninguém pode ter o caráter de Deus. Mas não foi isso que Paulo disse? Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados? Andai em amor? Olha para o capítulo 4 de Efésios. O que é que Paulo fala? Todo o capítulo 4. Paulo está tratando ali de unidade perfeita, de transformação, de perfeição pelo Espírito Santo habitando na igreja, no corpo de Cristo. E dessa perfeição sendo um veículo pelo qual o mundo conhece que Deus está na igreja. Deus vive no meio do seu povo. Essa unidade, esse viver em unidade, irmãos, transforma a sociedade que está ao nosso redor, não por uma convenção, mas porque a maneira como os servos do Senhor caminham influencia aqueles que estão ao seu redor. Somos chamados para manifestar ao mundo o Evangelho pelas palavras, mas principalmente pela nossa vida. Vive em unidade. Ore ao Senhor para que você tenha unidade com os seus irmãos, unidade com a igreja. Um só corpo, um só povo, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Então você possa dizer assim, mas nós temos divergências, nós temos... Sim, meu querido, até dentro da tua casa, com teus irmãos, você tem divergência. Até com as pessoas que você gosta de andar, você tem divergências. Mas há uma unidade em Cristo. Nós não vamos ter unidade com hereges. Herege não. Herege não entra no barco. Herege fica fora da arca. Mas com aqueles que confessam ao Senhor, que andam com o Senhor, que vivem no caminho do Senhor, mesmo que ele tenha problemas, irmãos, mesmo que ele tenha seus defeitos, precisamos caminhar junto com esses irmãos. Não para aprender a caminhar junto como eles, mas para que eles aprendam a caminhar de forma correta. E nós, é claro, vigiando por nós mesmos, para que nós também estejamos andando de forma correta
baseado na Escritura, na palavra do Senhor. Um só povo, um só corpo, uma unidade. Somos membros do corpo de Cristo. Você se sente membro do corpo de Cristo, irmão? Você pensa como membro do corpo de Cristo? Você se importa com a igreja como um membro do corpo de Cristo? Com que frequência você ora pelo corpo de Cristo? Com que frequência você visita os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, nas suas dificuldades, nas suas necessidades? Com que frequência você pelo menos liga para o irmão que você sabe que é membro do corpo de Cristo? Como você pode me dizer que você se importa, que você é membro do corpo de Cristo, se você não faz nada dessas coisas? Se você não se importa com os outros? Cuidado, meu querido. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo. E Cristo nos chama, nos manda a amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Isso significa que se eu tiver que abrir mão da minha comodidade para servir ao outro, eu devo fazer isso. Se eu tiver que abrir mão do sono, se eu tiver que abrir mão da comida, se eu tiver que abrir mão do lazer, eu vou fazer isso. Porque o corpo de Cristo, porque o irmão em Cristo é mais importante do que a minha agenda, as minhas coisas e os meus prazeres e lazeres. Que Deus nos ensine a viver para a glória dele. Que o Espírito Santo do Senhor nos habite plenamente, de maneira que o nosso coração seja dominado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, e não sejamos inclinados para as afeições humanas, mas inclinados para as afeições divinas, para aquelas afeições que já foram curadas pelo Senhor. Que o nosso coração seja conduzido, e como diz a palavra do Senhor em Provérbios, que o nosso coração esteja na mão de Deus e Ele o incline para onde Ele bem entender. Certamente o Senhor nos inclinará para a unidade do seu corpo. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos enche da sua graça. Amém?